Oi, oi, lindinhos e lindinhas, na nossa tela agora, mais um Dicas da Pro, direcionado para o estudo do regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Meus queridos, hoje nós vamos deixar aqui um registro sobre quais são as nossas apostas acerca do que pode ser cobrado na prova. Estamos gravando essa aula na data do dia 14 de novembro, ou seja, faltam pouquíssimas semanas para a aplicação da prova, em um primeiro momento, marcada para o dia 4 de dezembro, ainda do ano de 2022. Então, queridos, o regimento interno, ele conta com uma norma dotada de mais de 200 artigos, né? E percebemos aí a maldade da banca, colocando lá o regimento interno do edital, mas não demarcando pontos específicos para serem estudados, como aconteceu no concurso anterior. Mas vida de concurseiro é assim mesmo, é luta, é batalha, mas se tem luta e tem batalha, significa que tem vitória também. Então vamos dar a nossa passadinha já no texto. Vejam bem, em um primeiro momento, aconselho o estudo dos artigos do 1º até ao 9º. Tem informações importantíssimas ali sobre a composição do tribunal, sobre o número de desembargadores que compõem o tribunal, sobre a escola judicial, certo? Sobre quantos e quais são os cargos de direção do tribunal. Então, do 1º ao 9º, temos informações valiosíssimas sobre composições em termos de número e que cargos e quais cargos são. Então, continuando, eu aconselho também a leitura dos artigos 11 e 12. O artigo 11, ele vai falar sobre vamos dar uma olhadinha aqui. O artigo 11 fala sobre a composição plena do tribunal, que essa composição ela é dividida entre órgão especial, a seção especializada única em dissídios coletivos e em dissídios individuais, e também nas turmas. Também eu aconselho uma olhadinha aqui no artigo 12. O artigo 12 vai falar sobre a existência do desembargador plantonista, e esse artigo 12, ele segue com 8 parágrafos. Esses 8 parágrafos, ele vai regulamentar o exercício, o plantão, como se dará o plantão desse desembargador plantonista. Aqui no nosso canal já tem um vídeo gravado de dicas de estudo, o primeiro vídeo que nós gravamos sobre dica de estudo desse regimento interno, e um dos exemplos que eu dou de marcação do texto do regimento justamente é falando sobre o que é que o desembargador plantonista não fará quando cair na mão dele um processo para ele examinar, quando chegar uma questão de emergência para ele resolver. Uma das coisas que ele não fará é analisar pedidos que envolvam levantamento de valores. Então, dê a sua olhadinha, dê a sua moral aí nesse artigo, o 12, falando sobre o desembargador plantonista, como se dará e quais as questões que ele não analisará, que não vai caber a ele decisão, ainda que essa decisão seja apresentada como algo que precisa de uma jurisdição de se dizer o direito em caráter emergencial ou de urgência, certo? Então, seguindo aí, o artigo 13, eu não vejo importância. Estudar o artigo 13, porque o artigo 13, ele vai trazer aqui aspectos regimentais e administrativos para a análise do critério de antiguidade do cargo de desembargador. Então, acreditamos que isso daqui, em um primeiro momento, é algo que pode ser descartado do nosso estudo. Olhe só, como eu gosto sempre de falar aqui nos vídeos que eu gravo para vocês,
Não é verdade absoluta, nenhum conselho, nenhuma dica, nenhuma sugestão que a Pro traz aqui, tanto quando a gente grava dicas exclusivamente ou quando a gente traz alguma aula para vocês. Não é verdade absoluta, são dicas, sugestões, ferramentas que nós disponibilizamos para você otimizar o seu tempo, fazer com que as horas líquidas que você tem por dia renda mais e que a sua atenção se volte para o que realmente é importante e relevante para você construir o seu conhecimento, para colocar esse conhecimento para fora no dia da prova, certo? Mas se você entender que qualquer dos artigos que eu disser aqui, que eu acho que não tem importância ou que não tem relevância, mas se você discordar de mim, fique à vontade para excluir, como também você fique à vontade para acrescentar. Aquilo que a gente sugere é exclusão. Se você entender que deve dar uma olhadinha, faça isso. E aquilo que a gente sugere para ser incluído, para ser marcado como importante, se você entende que não é relevante, você não é obrigado a estudar, certo? Então, vamos parando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas voltamos com mais dicas. Abraço da Pro.